Neste bloco aqui, nós estamos com o nosso deputado federal, Kim Kataguiri, que é pré-candidato a prefeito aqui, né? Nós estamos no período ainda de pesquisas, né? Então está ali figurando ali no top 5 ali de candidatos a prefeito. E nós vamos conversar um pouquinho sobre, obviamente, segurança urbana, que é o ponto nosso aqui do sindicato dos guardas, né? E ouvir um pouquinho do candidato. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, prazer estar aqui, cara. É um prazer, então, recebê-lo. Nós aqui em São Paulo, nós temos um orçamento, a gente sempre bate na questão orçamentária aqui, né? Bate no bom sentido, né? A gente discute com a Câmara Municipal, com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, a possibilidade de elevação. Por que isso? Nós fizemos uma pesquisa aqui na região metropolitana, nas cidades que possuem guardas, e que essas guardas fazem a diferença no impacto da criminalidade. Essas guardas aplicam mais dinheiro, né? Então, o nosso ali está em torno de 1%, 1, alguma coisa. O último que foi agora, se não me engano, 1,08%, né? Enquanto que a gente vê outras guardas municipais cujos orçamentos são de 2%, 3%, ou então, um exemplo, a cidade americana, 6%. Né? Nós, guardas, conhecemos bem a Gama, né? Que é a Guarda Armada de Americana, e a diferença que ela faz na cidade. E nós gostaríamos de ouvir de você o que você acha dessa questão orçamentária, o que é possível fazer caso seja eleito, caso seja prefeito de São Paulo. Olha, para mim, a segurança pública é a principal prioridade, né, da minha pré-campanha, né? É a principal pauta, né? Acho que tratar de segurança pública, tratar de Cracolândia e tratar de erradicação de miséria, para mim, são as prioridades principais da cidade de São Paulo hoje, né? Então, a gente já teve 280 mil furtos e roubos, sabe melhor do que eu. Sim. Aqui na região central, um absoluto caos, difícil, né? Sé, luz, própria Avenida Paulista, né? Que é um dos maiores símbolos da cidade, você tem um número recorde, né? De furto e roubo, ponto turístico, símbolo, né, da cidade. Eu participei e organizei grandes manifestações na Paulista e assim, hoje tá um negócio assustador, né? Então, na minha avaliação, a segurança pública tem de ser, e isso eu digo desde a minha primeira entrevista, do meu primeiro discurso como pré-candidato a prefeito. Segurança pública tem que ser prioridade e, na minha avaliação, tem que ser adotada uma política de tolerância zero com o crime. Do crime mais brando ao crime mais grave. Porque é, assim, uma teoria que já foi provada e comprovada diversas vezes, mas que, infelizmente, a gente nunca teve um prefeito que implementou, que é a teoria da janela quebrada. Que se tem uma janela quebrada num prédio, logo você tem uma pichação, logo você tem uma invasão, logo você escalona o cometimento de crimes, como duas gestões emblemáticas de Nova York mostraram, a do Bloomberg e a do Giuliani, que quando você, com altivez, primeiro, o chefe do executivo dá o comando de que a tolerância tem que ser zero com o crime, você tem um efeito comandante que é inclusive comprovado cientificamente, né, que já tem um efeito na segurança pública imediatamente. E, para além disso, a questão orçamentária é fundamental, né? Você colocou aí do orçamento de cerca de 1% da Secretaria de Segurança Urbana, é muito parecido com o orçamento da Câmara Municipal. Sim. Então, assim, 55 vereadores tem que ter um orçamento igual do que a segurança de 12 milhões de habitantes? Isso é absolutamente inaceitável. Eu conheço bem lugares no estado de São Paulo em que a guarda, ela não só é uma força de segurança pública, que precisa ser dito, né, para mim. Temos até a placa aqui. Isso eu defendo desde 2014 como militante político. Tem que ser polícia municipal, né? Tanto a questão da polícia municipal como a questão da carreira única e do ciclo completo de polícia são coisas que eu defendo já antes mesmo de ter mandato, por convicção, por acreditar que é isso que funciona no mundo desenvolvido, né? E isso que deveria funcionar no Brasil também, né? Então, um orçamento pífio, né? Eu tive recentemente, para montar o plano de governo de pré-candidatura, eu tenho estudado e viajado o Brasil e o mundo para pegar o que tem de melhor. Bons exemplos, né? Bons exemplos. Eu tive, 3 semanas antes do ataque, eu estive em Israel, na prefeitura de Tel Aviv. E o equipamento da guarda de Tel Aviv é o equipamento da IDF, do exército israelense, né? Para fazer a segurança urbana, porque eles sabem que, mesmo dentro para a segurança interna do país, você tem criminosos muito perigosos, muito bem armados, que a gente tem também na cidade de São Paulo. Bom, a principal facção criminosa do país está aqui, exatamente. É o primeiro comando da capital. E a guarda não vai conseguir combater, né, com pistola o PCC. Convenhamos, né? Vamos supor que o PCC
monte um ataque contra um determinado guarda que tomou uma ação contra um membro do PCC. Ele vai conseguir se defender com a pessoa? Não vai conseguir. Não é nem uma questão só de ter um armamento, é de ter um bom armamento. Sim. Né? Um outro absurdo que eu lembro já de 2016, que era a primeira eleição que membros do meu movimento MBL disputaram a eleição. Colete vencido de guarda. Né? Isso é uma coisa que nunca pode acontecer, jamais. Exatamente. Você tá mandando o cara pra morte. Né? Isso é uma coisa absolutamente inaceitável. Então, assim, primeiro, a Prefeitura de São Paulo ela tem caixa. Tem de 30 a 35 bilhões de reais de caixa. Sim. Mais do que caixa, ela tem fluxo. Ela é superavitária. Mesmo tendo um número gigantesco de cargo comissionado, que enquanto pré-candidato a prefeito eu proponho cortar pelo menos 20% dos cargos comissionados, que já dá uma economia bilionária. Sim. Mas mesmo sem cortar, a Prefeitura de São Paulo ainda é superavitária. Sim. Ainda tem recurso não só para custeio, para aumentar permanentemente, como, por exemplo, com o aumento de efetivo, mas para investimento também, para compra de equipamento, novas unidades de bairro. Eu defendo muito o modelo de polícia comunitária que funciona no Japão, a Koban, que é a polícia próxima do bairro. Muitas vezes o policial, quando eu falo policial aqui, estou falando de polícia municipal também, estou falando de guarda. Sim. É o cara que mora no bairro, que conhece quem está lá, que já sabe quem pegar informação, que já sabe quando tem um sujeito que não é dali, que está ali circundando, já sabe como é que funcionam as Alguma coisas. coisa que fugiu da normalidade. Fugiu da normalidade. Né? Os moradores do bairro conhecem, têm um contato direto, aciona com facilidade, né, o policial do bairro. Então, para mim, primeiro, do aumento de orçamento, como você colocou, acho que a referência é a Grande São Paulo. E a referência da Grande São Paulo é 3%. Acho que pelo menos 3% de orçamento a Secretaria de Segurança Urbana deveria ter daí para mais. Né? E isso, mais aliado a uma boa gestão. Porque não adianta também a gente jogar dinheiro fora. Né? Porque a gente já aprendeu muito bem no Brasil que tem como você colocar muito dinheiro, bom, educação. O governo federal quadruplicou os gastos de educação nos últimos 20 anos e a gente perdeu posição no PISA. Então, existe no Brasil essa capacidade extraordinária de você gastar 4 vezes mais com uma coisa e conseguir ser pior nela. Então, precisa ser bem gerido, precisa ter uma boa gestão. E precisa empoderar, né, a Guarda Municipal para ser polícia municipal. Aqui a defesa da PEC é fundamental. Porque a gente teve um julgado no Supremo que quando eu vi na primeira vez, falei, pô, fizeram uma coisa boa, né? Aí eu parei pra ler direito. Aí quando você para pra ler direito, pô, não, é força de segurança. Mas não pode X, Y, Z. Que adianta? Você só chamou de força de segurança, mas você não deu poder nenhum. Na verdade, o STJ fez uma manobra ali, né? Porque assim, a Lei 13.022, vou fugir só um pouquinho aqui já que nós entramos na discussão, a Lei 13.022 ela já prevê o que a guarda tem que fazer, e ela passou por uma ação de inconstitucionalidade, e no acórdão do ministro Gilmar Mendes, ela foi completamente constitucional. Então, ou seja, tudo que está ali é constitucional. Nós temos a lei do SUSP, que as guardas municipais já estão na lei do SUSP. Elas já eram órgãos de segurança. Né? Mas o judiciário ainda está fazendo uma interpretação, assim, aí a minha opinião pessoal, né? Assim, talvez seja a carga pessoal do ministro ali, ele colocando aquilo que ele acredita e fazendo uma manobra da lei, vamos dizer assim, indo contra a letra da lei, o que é absurdo. O que a STJ está fazendo com as guardas é um absurdo. A gente tem guardas ao redor do estado e do país que, assim, pegaram carregamentos de droga e o STJ anulou porque é guarda. Porque não pode agir com base em fundada suspeita. O cara tá absurdo, o cara tá com um container de cocaína, não pode ser. Se ele colocar uma faixa escrito cocaína e a guarda abordar, ainda vai falar que não tinha fundada suspeita. Exatamente. É um negócio bizarro. Né? Então a gente precisa dar esse respaldo jurídico para a guarda. Acho que isso passa também pelo prefeito, né, de falar, olha, a guarda precisa trabalhar com tranquilidade. Quem precisa ter medo de atirar na guarda é o bandido, não é a guarda que precisa ter medo de atirar em bandido. Exatamente. E para mim, o que eu defendo na política de tolerância zero é o seguinte: um bandido apontou a arma para a cara de um cidadão, esse bandido precisa ser morto. É legítima defesa de terceiro. Tem o respaldo legal. Não estou defendendo nenhuma loucura, que não é extermínio, não é nada disso. Não obedeceu a ordem, você tá ameaçando a vida de outra pessoa. A partir do momento que você ameaça a vida de outra pessoa, você dá a margem legal
para alguém agir em legítima defesa, Sim. inclusive na terceira pessoa. Exatamente. Então, isso precisa ser implementado. Agora, quando eu falo isso, foi inclusive chamada na Folha de São Paulo outro dia. Né? O pré-candidato fala em matar bandido. Né? Não, mas eu falei, se o bandido está ameaçando a vida de uma pessoa, é direito legal e constitucional da polícia municipal, da polícia militar, da polícia civil, da polícia federal, mesmo de um cidadão comum, de ir lá e agir em legítima defesa de terceiro. Exatamente. Né? Então, sobre essa questão orçamentária, sem dúvida nenhuma, precisa haver reforço, mesmo porque precisa haver mais efetivo. Sim, essa é a pergunta que eu ia fazer para o senhor agora. Porque você tem os números melhor do que eu. Sim. Né? É muito desproporcional. Eu vejo, por exemplo, você citou a Americana, meu chefe de gabinete é de lá. Eu conheço muito ali a região metropolitana de Campinas, Indaiatuba. Guarda referência. É referente, tem uma função na segurança que é mais importante do que as outras polícias. Sim. Sem desmerecer ninguém, mas é mais importante em Indaiatuba do que as outras polícias. Que, na verdade, é uma questão de investimento ali, né? Então, o prefeito sentiu a necessidade, foi lá e deu para o seu cidadão vamos dizer assim, a capacidade que a cidade pode de protegê-lo, né? Exato. A verdade é essa. Porque né? muitas vezes o prefeito se esquiva, o pré-candidato a prefeito se esquiva da responsabilidade, fala, não, é com o governador. Mas olha os exemplos que a gente tem. Tem como ter totem, com câmera, com botão de pânico, tem como ter base, tem como fazer muito investimento em segurança no município. O meu ouvido, quando eu ouço isso, quer dizer o seguinte, não é problema meu, é problema seu. Exatamente. E assim, para além da questão da guarda, tem uma série de outras questões. Fazer uma iluminação 100% em LED. Né? A gente sabe que facilita o cometimento de crimes você tá no lugar escuro, num lugar pouco movimentado, rever o uso dos imóveis. Né? O uso misto de imóvel é uma coisa que acontece em Tóquio, que acontece em Barcelona, que acontece em Nova York, que é você ter comércio embaixo e residência em cima. Para quê? Para ter movimento à noite, né? E também aumentar a sensação de segurança. Então, uma série de intervenções urbanas com uma atuação de uma polícia municipal que... E aí, como eu falei no início sobre o ciclo completo de polícia, eu iria além. Para mim, você poderia... chega um policial municipal numa ocorrência de roubo. Para mim, ele já poderia pegar o depoimento da vítima, já ir escutar o suspeito, já pegar a imagem de câmera, já pegar uma testemunha. Porque o que acontece hoje? Você chega, você está melhor que eu. Você chega lá... para que seja feito isso. Mas nem isso quando vai pra delegacia. Porque você chega na vítima e fala, você quer ir lá pra delegacia fazer BO? Aí o cara, puta, que saco, eu já fui assaltado. Você for fazer um BO, vai demorar e tal. Nem às vezes o cara nem vai dar em nada, ele não vai ser punido porque as leis são frouxas. Então, assim, é uma burocracia imensa, é um negócio assim... É um inquérito que vai... Vitimiza a pessoa duas vezes. Duas vezes. O inquérito rápido, né? Num caso simples desse, é o quê? 6 meses? Num negócio que poderia ser resolvido em um dia. Você coletou tudo isso, mandou pro Ministério Público, acabou. O Ministério Público denuncia e toca pau. Né? Agora, infelizmente, a gente tem esse sistema que não só afeta a polícia municipal, mas também a própria polícia militar. Que chega... Eu mesmo, na campanha no ano passado, para deputado, fazendo campanha em Barretos, em que eu mando muita emenda para o Hospital do Câncer, né? E o Hospital do Câncer tem uma participação lá no Festival de Barretos, etc. No rodeio. Lá mesmo no rodeio, eu e meus assessores pegamos um cara que furtou um dinheiro de um sujeito que estava lá participando do evento. Aí chegou a polícia militar falou, olha, daqui a X quilômetros fica a delegacia pra gente fazer. Aí o cara não quis, o bandido foi embora. Então, é uma falha burocrática do nosso país, né? Deputado, efetivo, nós já falamos um pouquinho aqui. Hoje, a Guarda Civil Metropolitana está em torno ali de 7.300 guardas, né? Com as últimas contratações que nós tivemos, um concurso de 1.000, mas já foram chamados 1.500, né? Não estão os 1.500 na academia, né? Uma parte já se formou, está chamando uma parte dos 500, né? Mas ainda assim, é um efetivo insuficiente para o policiamento da cidade. Comparando, inclusive, não vou nem comparar com Indaiatuba, porque aí é covardia, né? Mas se nós compararmos com a cidade do Rio de Janeiro, tem 6 milhões de habitantes, mais ou menos, e tem 7.200 guardas, 7.300 guardas, mais ou menos, per capitamente falando, nós estamos bem aquém. O número chegou ali, né? Mas nós temos 12 milhões de habitantes. Inclusive, na Câmara Municipal, eu levei um estudo lá, né? Porque o estado do Paraná tem 11 milhões de habitantes. E tem 22 mil policiais militares, então eu nem entrei na conta
de policiais civis ou policiais penais que tenham lá, né? E a polícia científica, não sei se ela é desmembrada da polícia civil lá, enfim. Mas dizendo o seguinte, o estado do Paraná arrecada muito menos do que a cidade de São Paulo. Nós estamos indo aqui para 110 bi, enquanto que eles estão em 67 ou 68 bi a arrecadação lá. Aí poderíamos falar assim, nossa, então vocês ganham muito mais do que os policiais do Paraná. Não, nós ganhamos menos. O nosso salário é menor, né, em linhas gerais, né, quase que total. O topo da carreira ganha bem menos, né, o início da carreira ganha menos. Então, ou seja, tem alguma coisa não certa nesse errado. Né? E quem paga a conta é o cidadão. Claro. Então, ou seja... Principalmente o mais pobre. então. Porque eu aprovei na Câmara dos Deputados recentemente um projeto que aumenta a pena de roubo, furto, receptação, latrocínio. E o que eu mais escutei é, você quer criminalizar o mais pobre? Eu falei, meu amigo, quem mais sofre com roubo e furto é o mais pobre. Porque pro rico, ter um celular roubado é um transtorno. Sim. O cara no mesmo dia compra outro. Pro pobre, significa 12, 14, 16 meses dele pagando uma coisa que ele nem tem mais. Exato. Às vezes 50% do patrimônio da pessoa, né? Exatamente, uma coisa que ele nem tem mais, do tanto que ele se esforçou, do tanto que ele sofreu para comprar aquele celular, Sim. Né? E furto de carro que tá tendo, né? Eu costumo brincar, né? Que nós temos 5 epidemias na cidade de São Paulo, de diabetes, de colesterol, de furto, roubo, né? De furto de celular, pública, furto né? de celular e furto de carro, né? Então, e você falar que isso é prejudicar mais pobre é ter um preconceito gigantesco com quem é mais pobre, porque, vamos lá, a maior parte do nosso país, metade, 50% do Brasil, vive com menos de R$500 per capita. Sim. Você está falando que mais da metade da população é de bandido? Não. Não, acho que não. Óbvio que A maior parte do Brasil é de gente pobre, infelizmente, Sim. e felizmente trabalhadora. Sim. Que não é uma questão de, roubou porque a sociedade é capitalista e porque a desigualdade incentivou ele a roubar. Não, meu amigo, roubou por falta de caráter. Sim. Me desculpa, porque ele conviveu com outras pessoas nas mesmas condições sociais que não roubaram, que não furtaram, que viveram a vida sem afanar nada de ninguém. Exatamente. Que, a minha família... eu sou neto de imigrante japonês, que veio aqui com uma mão na frente e outra atrás, né, com travesseiros de bambu e sem falar português, né? Terrível. E meu avô, que veio do Japão, era caminhoneiro, morreu no latrocínio, né? Nunca roubou ninguém, nunca furtou ninguém, trabalhou, e aí a recompensa dele, ele passava a maior parte do tempo fora de casa, né, porque era caminhoneiro, passava viajando no país. Ele estava voltando para casa para trazer presente de Natal pro meu pai e pros meus tios. Sim. Aí levaram os presentes, levaram o caminhão e mataram ele. Aí, mesma coisa, minha mãe. Minha mãe é paraense. E ela, a vida inteira, o meu avô, pai da minha mãe, era catador de latinha. Morreu catador de latinha. Nunca roubou ninguém, nunca furtou ninguém. A última vez que eu visitei o meu avô, ele assim... tinha que fazer tanta coisa para se virar, para sobreviver. Sabe o que ele estava fazendo? Ele morava num barraco e ele alugava a cama dele pro pessoal transar. Você faz dar risada, mas é a situação que ele vivia, que ele alugava pra cama pro pessoal transar. E catava latinha e vivendo nessa condição de miséria, nunca furtou e nunca roubou ninguém. Sim. Então, assim, falar que é criminalizar pobre, eu não aceito. Pra mim é ofensa pra quem é mais pobre. Eu trabalhei na periferia, né? Vou me reservar não falar unidade aqui, né? Por uma questão de disciplina da guarda, né? Mas nós tínhamos, quando muito, 3 ou 4 viaturas rodando. Numa região de mais de 300 mil habitantes. Né? Aí, às vezes, a diretora da escola falava assim, poxa vida, vocês podiam passar mais vezes aqui. Eu falei, mas se você me vê mais vezes, quer dizer que alguém não vai me ver. Porque eu tenho poucas viaturas, eram total de postos, daria mais ou menos uns 300 unidades da prefeitura, de várias, né? Educação, saúde, assistente social, várias unidades da prefeitura que nós tínhamos que rondar. Nesse universo, você tem que dar folga pro cara. Então, a gente tinha muita operação, o banco de hora ficava elevado, você tem que dar folga pro cara. Então, ou seja, compromete, o baixo efetivo compromete a qualidade do policiamento que você está executando. Claro. Então, nós estamos falando, assim, nessas regiões periféricas, de que assim, a relação habitante-efetivo fica em torno de 4, 5 mil
habitantes para um guarda. Enquanto que você pega, por exemplo, que em Vitória do Espírito Santo são 500 habitantes para um guarda. É número quase de Nova York, né? Tudo bem que lá tem uma realidade de crime organizado, enfim, né? Que não é a mesma nossa aqui, né? O monopólio do crime organizado aqui, né? Então, mas uma cidade que nem São Paulo, ela pode propiciar para essas regiões, por exemplo, você tem lá uma creche. Se essa creche é furtada e vandalizada, ela não vai atender o cidadão. Se você tem pouco guarda, você facilita vamos dizer assim, o vandalismo, o furto dessas unidades, né? Então, assim, obviamente nós aqui como sindicato defendemos aí que a guarda tenha um efetivo maior, né? Esse maior, eu vou falar pessoalmente, se aumentar também demais o efetivo, você vai ter uma massa salarial per capita pequena. Sim. Né? Então, acho que tem que ser um equilíbrio ali, uns 12 mil guardas, mais ou menos. Nós temos aqui na cidade de São Paulo uma ação para quem está nos assistindo e não é guarda, como se fosse a operação delegada, que é a DEAC, né? Que é a diária de atividade complementar. Então, ou seja, o guarda se inscreve para trabalhar na folga. É uma ferramenta muito boa para a administração, porque ela consegue inflacionar no momento que ela precisa de efetivo, né? Sem que você tenha ali o passivo trabalhista, né? E é bom para o policial, porque sou antigo de guarda, mês a mês falecia um colega nosso na porta de padaria, na porta de supermercado, fazendo bico, né? O famoso bico, né? Para sobreviver. E aí, hoje, com a DEAC, você não tem mais isso, porque o cara está no serviço, com colete, com viatura, como se estivesse no policiamento, só que ele está fazendo uma espécie de hora extra. Perfeito. Vamos dizer assim, né? É uma ferramenta. Então, ou seja, o senhor acha que é viável um aumento de efetivo, né? Com o aumento de orçamento já facilita, né? Foi a primeira pergunta, né? Sim. Não, é completamente viável, né? Sim. Não é nenhuma opinião pessoal, é factual. Assim, dá para fazer. Tem o orçamento, tem o fluxo de caixa, que eu já te coloquei, e nós temos todas as condições para isso. E mais do que isso, tem muita coisa, muito gasto inútil para cortar, para fazer gasto útil, para fazer investimento, né? Em segurança pública, que hoje é o principal sofrimento. E aqui, eu quero colocar duas coisas, e aí você me corrige se eu estiver errado, porque eu também acho que o político precisa mais escutar do que falar. Eu vejo duas coisas também, muitas vezes, subprefeito ou próprio prefeito colocando a guarda ou para fazer papel de fiscal de subprefeitura em bar e restaurante se a mesa tá na calçada, se não tá, e coisa e tal, ou para cumprir papel de agente de trânsito e ficar com a pistola de velocidade. Sim. Me corrija se eu estiver falando besteira, mas na minha opinião, eu acho que não é papel da Polícia Municipal fazer isso. Eu acho, primeiro, a gente tem fiscal de subprefeitura, até é demais. Não tem de menos. Tem de menos? É de menos, Mas tem fiscal para fazer esse papel, que é a função deles. Era antigo agente vistor, agora é fiscal de postura, né, o cargo. E se quer aumentar a quantidade de fiscalização, né, você contrata o cargo do fiscal, né, não do guarda. Sim. E o outro ponto, agente de trânsito, também é outro ponto que você tem um cargo específico para isso. Sim, a CT, né, no caso aqui em São Paulo. Quando a Polícia Municipal podia estar atuando em ronda ostensiva, podia estar atuando na repressão e na prevenção, né, dos crimes mais comuns que têm acontecido. Sim. Então, eu defendo que a guarda tenha uma dedicação aos crimes, né, em vez de fazer papel de fiscal de subprefeitura ou de agente de trânsito. Sim. Porque é o que a sociedade precisa mais, né? A gente tem aqui um problema em São Paulo, né, no caso de comércio irregular, que aí a guarda, não só a guarda, mas a polícia militar, através da operação delegada, ela tenta ali, numa determinada área, fazer o controle, né? O que acontece, nós já tivemos no passado, é de ter fiscal que foi morto, né? Então, aí assim, quando você tem sucessivos problemas, acaba aquilo que virando não uma função daquele servidor, porque ele não tem a capacidade de aplicação de força, e acaba sendo necessário o servidor que tem essa capacidade legal de aplicação de força, que no caso aqui da Prefeitura de São Paulo é a Guarda Civil Metropolitana, né? No caso do controle de radar, né, nós fizemos, na época do Haddad, né, nós fizemos, aí entrou o Dória, ele cancelou, passou para a CT, mas o que acontecia? Ficava um agente da CT e 2 ou 3 da Guarda, porque você tinha que proteger ele, senão ele era agredido.
né? Então, assim, uma situação complicada. Então, algumas funções, ainda que de fiscalização e não de policiamento propriamente dito, acabam exigindo a presença do Guarda Civil Metropolitano em virtude do que São Paulo Transporte, por exemplo. Na época que nós comentamos aqui um pouco antes de começar o programa, né? Na época das peruas clandestinas, nós tivemos um episódio aqui em São Paulo de 3 fiscais da SP Trans que foram mortos. Eles fizeram a apreensão das peruas, quando eles estavam levando para o pátio, eles foram interceptados, foram mortos e jogados na via pública, né? Então, ou seja, hoje a SP Trans, por exemplo, quando vai fazer alguma fiscalização, ela necessita da presença da guarda. Ela não faz a fiscalização se não tiver apoiada pela guarda. Quando eu estou falando de fiscalização, estou falando de DTP, né? Então, ou seja, táxi, aplicativos, né? Táxi, aplicativo, motofrete e escolar, né? Porque a fiscalização de ônibus aí já é um outro departamento da SP Trans que faz, é mais tranquilo. Mas quando são esses 4 ramos de fiscalização, ou se faz com um policial militar acompanhando, ou com a guarda civil acompanhando. Então, assim, né, uma situação, uma característica da cidade, por enquanto, triste, né? Triste de falar isso, mas que ela existe, né? E talvez, né, caso o senhor seja prefeito, ainda vai perdurar por um período isso aí, até conseguir mudar o cenário, né, de violência aqui da cidade, né? Eu acho que grandes operações de desmantelamento de comércio do crime organizado, que a gente sabe que o crime organizado trabalha muito com contrabando e se financia muito com contrabando, sem dúvida nenhuma é uma ação que vai necessitar da ação da guarda, vai necessitar da ação da polícia militar. Agora, o que eu cito como exemplo é ver, por exemplo, fazer a fiscalização de mesa ou de cadeira de bar e restaurante. Aí, sinceramente, eu acho que o fiscal consegue plenamente fazer isso e sem a gente desperdiçar um efetivo precioso da Guarda Municipal. Até porque se o nosso efetivo for a contento para a região, o cara vai olhar, passa uma viatura da guarda, passa outra, o cara não vai tentar a sorte, né? Sim, ele sabe que se ele fizer alguma coisa ali, ele vai ter problema, né? Sim, exatamente, né? E desses outro ponto que você colocou em relação do agente de trânsito e precisar da guarda junto, eu pessoalmente defendo que a multa seja educativa, não seja arrecadatória e que esteja sempre muito bem sinalizada, porque para mim a função do radar é fazer o sujeito diminuir a velocidade naquele local em que tem acidentes frequentemente. Sim. Não é você colocar um cara que cada dia está num lugar, multando o sujeito num lugar diferente, só para aumentar a arrecadação da prefeitura, que aí a prefeitura usa de caixa. A gente sabe que é uma prática não dessa gestão, mas de várias gestões, né, que se passaram. E para mim isso não tem que acontecer. E, aliás, eu iria além. Acho que, sei que o orçamento não permite a substituição de 100% dos radares, mas acho que gradualmente a cidade deveria adotar mais lombadas eletrônicas e menos radares, porque cumprem melhor esse papel de fazer diminuir a velocidade do que o radar, que muitas vezes é colocado escondido, não sinalizado, e que no final das contas não está protegendo ninguém, só está multando um cara, um cidadão trabalhador comum, muitas vezes um motorista de aplicativo ou um taxista que está numa via e aí não tem um radar, e é uma via que dá para você aumentar a velocidade com tranquilidade, sem causar acidente, nem coisa nenhuma, e infelizmente o cara acaba, por razões arrecadatórias da prefeitura, sendo multado. Sim. Nossa terceira pergunta, que talvez seja mais espinhosa, entre aspas, né? Nós aqui na Guarda Civil Metropolitana, nós tivemos ao longo da nossa história a presença de oficiais, sejam eles das Forças Armadas ou da Polícia Militar de São Paulo, né? Tivemos delegado de polícia também. E, assim, a experiência que nós tivemos aqui com oficiais da Polícia Militar no comando, seja da Guarda ou da Secretaria Municipal de Segurança Pública, ela não foi muito satisfatória, né? E nosso presidente Evandro sempre cita a Jangada, né, que era um barquinho que foi comprado lá para a equipe náutica que nós temos lá na represa de Guarapiranga. E, assim, o mesmo departamento de compras da Secretaria Municipal de Segurança Urbana adquiriu um barco completo para o Corpo de Bombeiros, que é um contrato que a prefeitura tem com o Estado, né, de fornecer meios para o Corpo de Bombeiros, e para a náutica da Guarda comprou um barco sem motor, né? Então, assim, eu não posso dizer que foi dolo, senão está sendo uma coisa injusta, mas é meio estranho o mesmo departamento de compras comprar coisa tão absurda, que é um barco completo, que todo mundo sabe que o cara precisa do motor do barco para poder fazer o seu patrulhamento, no caso do Corpo de Bombeiros, fazer o seu resgate, no caso da Guarda, o patrulhamento, né, das áreas ambientais. E, assim, é um exemplo que para nós foi muito ruim, de desgaste ao longo do tempo, de enfraquecimento da nossa instituição. Então, ou seja, para
pré-candidatos a prefeito, nós queremos saber, assim, qual é o pensamento com relação à presença de policiais militares na Secretaria de Segurança Urbana. Não, eu respeito muito a Polícia Militar de São Paulo, sou um defensor das suas ações e muitas vezes são injustiçadas pela imprensa, pelas esquerdas e por aí vai. Agora, não é papel de policial militar comandar a Secretaria de Segurança Urbana do município. Mesmo porque quem mais conhece a realidade de segurança urbana do município é a guarda. Sim. Por mais que a Polícia Militar tenha uma atuação fundamental na cidade de São Paulo, né, ela ainda age sob um comando do Copom, sob o comando da Secretaria de Segurança Pública, que tem uma visão mais macro, pela própria natureza da Polícia Militar, que é estadual. Sim. É uma polícia estadual, né? Então, a que está mais próxima do cidadão é a Polícia Municipal, é a Guarda, né? Então, eu não vejo, assim, como pré-candidato, não há hipótese, não há chance de que tenha qualquer tipo de prejuízo para qualquer aquisição de equipamento para a Guarda Municipal em benefício de qualquer outra força de segurança. Sim. Tem que ter, primeiro, uma isonomia, porque acho que ambos enfrentam, né, tanto Polícia Militar como Polícia Municipal enfrentam um crime extremamente armado na cidade de São Paulo, né? Perigoso, organizado, armado, preparado, né? O PCC financia cursinho e faculdade de direito. A gente está falando de uma organização criminosa que elege mandatário, que faz gente passar no concurso público para o Ministério Público, para o Poder Judiciário. E eu sei que falando isso eu estou colocando um alvo na minha testa, mas é verdade. Fato, né? É fato. O PCC está organizado a ponto de eleger pessoas, de ter gente na máquina pública, de ter gente no Ministério Público e de ter gente no Poder Judiciário financiado com... Veja, o PCC é mais eficiente para dar bolsa de estudo do que o governo. É um negócio que chega a ser vexatório, né? A situação que a gente vive. Sim. E então, a Guarda tem que ter paridade de armas. Sim. A Guarda tem que estar em condição de enfrentar isso, porque a própria profissão já envolve um risco de vida. Sim. Se você não dá os meios, o armamento, a viatura, né, o colete, para que ele faça o trabalho, o policial municipal faça o trabalho de maneira efetiva, você está condenando o cara à morte, porque a gente está numa cidade que está tomada pelo crime, está absolutamente abandonada. Então, se a guarda não tem o respaldo para trabalhar, ela fica refém do crime. Sim. E se a guarda é refém do crime, o cidadão é mais refém ainda. Exatamente. A população é mais refém ainda. Então, na minha avaliação, não tem de haver zero prejuízo para aquisições de qualquer tipo de equipamento para a guarda e não é a Polícia Militar que deve comandar a Secretaria de Segurança Urbana. Legal. Eu defendo que a prefeitura ela coordene e faça um esforço para juntar as inteligências da guarda, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, atuem junto com o Ministério Público em ações que a gente precisa de mais respaldo jurídico, como ações na Cracolândia. O senhor citou em Indaiatuba, né? É? Lá tem um centro de operações que congrega todas as forças Integrado, de segurança. Né? perfeitamente. Nós precisamos ter um igual aqui. Sim. Inclusive um núcleo, e quem tem me ajudado muito nisso é o senador Sérgio Moro, também de investigação de crime de colarinho branco. Também de investigação de corrupção no âmbito da prefeitura, no âmbito da gestão municipal, que a gente sabe o quanto que a gente não escuta, o quanto eu não recebo de denúncia de lixo, de asfalto, de transporte público. Eu recebo denúncia de tudo quanto é tipo e você não tem uma ação efetiva para combater a corrupção na gestão. E assim, nas mais diferentes áreas, nos mais diferentes setores, tanto combater crime contra a vida quanto o patrimônio precisa de inteligência e precisa de integração, até para não ter retrabalho. Sim. Não faz o menor sentido, né? Vou cadastrar, vamos supor, cadastrar num banco de dados da guarda o mesmo sujeito que já está no da Polícia Civil, né? Tem que integrar só, né? É uma coisa básica, né? É um mínimo que se faz. Não estou nem falando de país desenvolvido, estou falando de país em desenvolvimento, que já vai, né? A gente que já faz o básico, né? Então eu defendo a integração. Agora, a integração não pode ser você privilegiar um em detrimento do outro. Com certeza. Eu primeiro vou te agradecer o apoiamento na nossa PEC 57, que agora já tem número, né? Já está protocolada, que é a PEC da Polícia Municipal. Então, te agradecer imensamente o apoio lá, né? E pedir que o senhor faça as considerações finais aqui.
Bom, primeiro quero te agradecer, dizer que eu estou 100% aberto a escutar e receber os dados, as dores, as angústias da guarda, porque, como eu te disse, acho que o político tem que ouvir mais do que falar, e o meu plano, né, o meu desejo é ter o melhor plano de governo para a cidade de São Paulo, né? Por isso que eu fui buscar a guarda de Tel Aviv, por isso que eu fui buscar o sistema de cercamento eletrônico de câmeras de Londres, por isso que eu fui buscar, né, um sistema de educação, de programação e robótica de parceria com o Google, que a Prefeitura de Salvador faz. Por isso que eu fui buscar a Samsung, que tem um sistema também de reconhecimento facial nas escolas, para você saber quantos alunos estão entrando no transporte, para já saber quanta merenda fazer, para já fazer a chamada automaticamente, para já saber se tem algum estranho entrando na escola ou não, para evitar violência nas escolas. Então, eu estou buscando tudo que eu posso de melhor no Brasil e no mundo para implementar. E é fundamental escutar vocês que estão na ponta, atuando, e que sabem melhor do que eu o que está acontecendo para a gente estruturar as nossas medidas. Acho que pela nossa conversa, em muita coisa a gente está alinhado. E acho que a gente pode alinhar ainda mais. Eu, como eu te coloquei, para mim, prioridade na cidade de São Paulo é segurança pública, é erradicar a miséria, né? Então, temos que ter uma política de tolerância zero com o crime. A gente tem de punir, levar até o final a punição, a ostensividade contra os crimes do mais leve até o crime mais grave, né, para dar sensação de ordem, de segurança na cidade. Tem que ter uso misto de imóvel, tem que ter iluminação 100% LED, tem que ter, na minha avaliação, e eu acho que é uma briga jurídica que a prefeitura precisa comprar, que é câmera com reconhecimento facial para você pegar um sujeito que está no Banco Nacional de mandado de prisão, já tem um mandado de prisão expedido, o cara está aí circulando na cidade, né? Para ter o reconhecimento que hoje o governo do estado já faz em parte aqui na cidade, das placas dos veículos furtados ou roubados, né? Ter um cercamento eletrônico que a Inglaterra chama de anel de aço, que diminui drasticamente o cometimento de crimes, porque você identifica o criminoso com muito mais efetividade, muito mais rapidez. E um outro ponto, repito, a imprensa pode fazer a polêmica que quiser, a organização de direitos humanos pode fazer a polêmica que quiser, não existe o direito humano de eu ameaçar a vida de outra pessoa. Se você é um assaltante, apontar a arma para a cara de um cidadão paulistano, nós vamos te matar, porque a lei dá respaldo para isso, né? Então, essa é a política que eu defendo, essa é a bandeira que eu defendo, e eu conto com as contribuições técnicas e os subsídios técnicos que vocês têm, de exemplos da cidade, da região, do estado e do Brasil, para a gente trazer o que tem de melhor para a cidade de São Paulo. Obrigado, deputado. Eu que agradeço.